Olá, meus amigos e minhas amigas. Estamos começando pela TV Santa Cecília, mais um Ponto de Vista nesta terça-feira, hoje, 20 do mês de outubro. Já partimos aí para a última semana aí que a gente vai ter aí de outubro, mais uma semana e pouco e já pintando novembro. E com ele vem feriado aí, né? Chegando aí o feriado de novembro e a gente... Toda vez que chega um feriado já leva um susto, né? Será que vamos ter aí aquele movimento, aquele acúmulo de pessoas na praia e nas ruas e nos shoppings, achando que está tudo certo, nada acontece no momento? Mas, de qualquer forma, que venha novembro e que traga boas novas, né? O mês de novembro para todos nós. Hoje eu recebo no programa o Matheus Cury, advogado. Boa tarde, Matheus. Boa tarde, Altair. Prazer estar aqui novamente. Marcos Santana, colega de bancada. É um prazer enorme estar aqui e estamos à disposição aí para debater as últimas notícias da semana. Conosco também hoje, ele é engenheiro civil, Christian de Souza Nogueira. Christian José Nogueira de Souza, é isso? Quase que eu troquei tudo aqui, Christian. Não tem problema. Boa tarde, não, é um prazer. mesmo. O nome é bastante grande, nome de gente rica, nome de gente importante. Nome de príncipe. Cara importante, vê? Aí o nome é um prazer imenso recebê-lo aqui. Muito obrigado pelo convite, fico muito feliz de estar aqui novamente com vocês e espero estar contribuindo para essa entrevista de hoje. Com certeza. Christian José Nogueira de Souza. E o meu companheiro de todas as tardes, hoje eu não vou esquecer, não vou cometer a mesma gafe de ontem, o mesmo erro de ontem e não cumprimentar meu companheiro de mesa, o jornalista Marcos Santana. Boa tarde, Marcos. Boa tarde, Marcos. Você tem crédito na casa, pode cometer mais erros. Obrigado, boa tarde a todos, boa tarde especial que nos acompanha ao vivo. Quero convidar você a participar também do programa, mandando sua pergunta, crítica, sugestão pelo Facebook. Pontodevista.baixada ou então por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. O programa pode ser acompanhado ao vivo pela internet, santaportal.com.br/tv. As edições anteriores do Ponto de Vista ficam disponíveis na internet também, no nosso canal no YouTube e na nossa página no Facebook. E você que nos acompanha a reprise às 20 horas, uma boa noite. Contabilizando e informando aqui os números do Covid no Brasil, hoje nós chegamos à marca de 154.243 óbitos, né? E mais de 5.251 contaminados. Claro que, segundo alguns especialistas, a ciência, esse número é muito, mas muito maior, chega a 9, 10 vezes mais que isso. E esse número de 124 mil é bastante grande, é muito grande, não é? Se bem que está diminuindo a cada dia, nós estamos aí baixando o número de óbitos pelo Brasil, e isso é muito importante. Agora, para que isso continue, todos nós falamos isso muito no programa de ontem, mas eu acho que nós temos que falar todos os dias aqui, né, uma prestação de serviço para que as pessoas realmente não afrouxem, que as pessoas não larguem aquela corda puxada, né? Não pode soltar a corda aí não. A gente tem que puxar, frear realmente as nossas vontades. Eu sei que todo mundo gostaria de passear, de viajar, né? Eu fico sonhando, eu não sonho alto, né? Mas uma das coisas que eu mais gosto é de viajar de carro, né? Dirigindo. É um prazer que eu tenho muito grande. Eu não tenho feito isso desde o começo da pandemia. Então a gente quer passear, praia, o que você gosta de fazer? Não é o momento, não é o momento. Vamos aguardar um pouco mais, depois a gente volta àquele normal, tão sonhado normal que a gente tinha e que a gente jamais, né, ninguém esperava que fosse acontecer o que aconteceu. Só em filme, mas aconteceu. Bom, gente, nós temos... O programa de hoje tem muita coisa para a gente discutir e eu vou começar aqui, Marcos, se você puder me ajudar aí, já falando de uma pesquisa da cidade de São Vicente. Ontem nós falamos aqui da pesquisa de Santos. Eu gostaria que você passasse para a gente aí a última pesquisa de São Vicente. Você tem ela já de momento aí? Para que a gente também fale de alguns acontecimentos, né, do mundo político da cidade de São Vicente. Vou começar pela pesquisa, até para mostrar como é que estão aí. Está bem parelha a coisa, está bem próximo um do outro aí, e acho que essa tendência, né,
vai se perdurar por algum tempo mais. Que é o que a gente vê nas ruas, a gente sente esse movimento nas ruas. Tem aí, Marcos, dos 3 candidatos, pelo menos dos 3 primeiros candidatos, para que a gente possa debater aqui com o Matheus. O Matheus tem acompanhado as pesquisas e esse movimento político dos últimos dias, né, Matheus? Não, sim, tem acompanhado, né? Mas Não tem jeito, né, de não fugir tem disso. jeito, ainda mais da nossa região, né? Parece estar muito equilibrado em São Vicente, equilibrado em Santos, né? Guarujá, acho que a vantagem está um pouquinho maior, né, do Suma, mas a gente tem acompanhado, sim. No Guarujá parece que a tendência do Suma é bastante grande, a dianteira que ele tem nesse momento, né? E tudo isso é pesquisa, viu, gente? Eu aprendi com um grande amigo meu, querido amigo meu, o Carlos Gigliotti, né? O vereador, ex-vereador Carlos Gigliotti, provedor do Hospital São José, e ele dizia o seguinte, que em eleição é como mineração, só depois da apuração. Entendeu? Às vezes muda no dia, né? Enquanto você... No dia. Muda. Tem gente que vai dormir vereador ou prefeito, Exatamente. vai dormir governador e acorda no outro dia suplente, né? Ou derrotado. É uma coisa complicada. Ok, Marcos? Temos os números aqui, pesquisa. Pedro Gouveia, 29,4%. Solange Freitas, 15,7%. Caio Amado, 15,3%. Essa foi a última pesquisa... Mais recente pesquisa. Mais recente, né? Os 3 candidatos, aí tem aquela coisa de 3 pontos para lá, 3 pontos para cá, e ficam muito próximos. E isso quase que dá um empate técnico aí, e muito parelho entre os 3 candidatos. Claro que o Pedro Gouveia, que é prefeito, está na frente, né, nessa pesquisa, um pouco à frente, mas estão muito próximos, né? E a campanha, depois da televisão, a gente não sabe como é que ficou. Mas nós tivemos em São Vicente, né, na noite de ontem, a notícia de que o Pedro Gouveia, né, prefeito Pedro Gouveia, estaria com aí a candidatura impedida pela Justiça, porque houve uma rejeição de contas enquanto era presidente da Câmara, e isso veio se refletir. Segundo a defesa do prefeito Pedro Gouveia, ele disputou normalmente a eleição de 2016, nada aconteceu, porque esses acontecimentos eram 2011, 2012, se não me engano, ou 2012, 2013, mas é por aí. E que nada ocorreu, e que por que ocorreria agora? Então, há uma discussão jurídica, isso vai ter muita discussão jurídica pela frente, mas o Matheus pode falar melhor aqui sobre essa coisa do impedimento, né, da candidatura, porque quando você vai registrar a candidatura, me parece que todas as candidaturas tiveram o mesmo dia e a do Pedro foi barrada. Agora, eu recebi a notícia agora também, Marcos, você pode me confirmar? Isso. Do ex-prefeito Billy. Ele também teve seu registro de candidatura negado pelo juiz eleitoral, por conta também de rejeição de contas do executivo. Aí, no caso, já é o executivo, né? Do Billy, não é como legislativo. Do Pedro seria quando presidente da Câmara. Então, nós temos 2 candidatos em São Vicente que estão com problemas aí, que o registro da candidatura não foi concedido e ontem, me parece, era o último dia, né? Para esse tipo de coisa. Matheus, você pode falar sobre isso um pouquinho para a gente? Posso tentar, na verdade, não é a minha especialidade de direito eleitoral, mas a gente tem uma noção, né? Na verdade, o que me parece que ocorreu com a candidatura do prefeito Pedro Correia é que ele teve as contas não aprovadas quando ainda era presidente da Câmara, né? Uhum. O fato dele ter sido, da candidatura anterior dele ter sido registrada não quer dizer absolutamente nada. Porque provavelmente naquela época ainda pendia de análise as contas da época em que era presidente da Câmara, e isso certamente, para ter tido a candidatura negada, certamente tenha transitado em julgado em 2018 agora. Foi julgado agora, e ele está, portanto, inelegível de acordo com a lei, e se assim foi, se existe um trânsito, se ele está inelegível, não há o que se fazer. O juiz eleitoral certamente tem que realmente não registrar a candidatura. Isso é primeira instância, a gente está falando aqui em primeira instância, né? Porque o juiz eleitoral
da comarca juiz eleitoral de São Vicente. Há a possibilidade do recurso, claro. A possibilidade de recurso, mas ele só teria a chance no recurso se ele desconstituir a sentença anterior, né? Porque me parece, não conheço o processo, né? Mas pelo que a gente ouviu falar, existe uma sentença anterior constituída, né? De rejeição das contas. Essa sentença o torna inelegível. Isso é lei, né? Então, creio eu que para conseguir algum sucesso ele tenha que tentar desconstituir a sentença anterior através de recurso próprio. Né? Isso mesmo o caso do Biri também. O ex-prefeito Biri também tem o mesmo problema. Seria o mesmo caminho. Também seria o mesmo caminho, exatamente. Então, tá. Mas tem recurso que o juiz, claro, de primeira instância, evidentemente, dessa decisão cabe recurso para um colegiado, né, que é o TRE. O próximo recurso agora, então, o recurso na sequência agora é TRE. TRE. E depois tem mais um? Tem TSE. TSE. Só que em casos específicos, em excepcionalidades. Altair, Oi. sem cair na seara jurídica, que estamos aqui especialistas, o professor Matheus Cury, mas de uma questão prática, que é a seguinte: existe um prazo aí que é 31 de outubro, que é o prazo máximo, quando os nomes são inseridos nas urnas eletrônicas. Né? Então, isso daí é o prazo, se o prefeito Está bem em cima. tiver Né? tomar alguma providência, tem que ser antes disso daí, porque depois o prejuízo fica sendo irreparável, né? Se Não tiver o nome. Depois ele conseguir provar que ele tem condições de disputar a eleição e o nome dele não estiver na urna, aí o prejuízo é irreparável. Então, esse prazo aí, eu acho que, do ponto de vista prático aí, é a data limite. Pode ser que ainda consiga uma liminar, mas fique subjúdice, né? Eu acho que é o caminho mais provável no momento, né? Mais rápido, acho que é o caminho mais... Ô, Christian, pelo jeito aí a coisa pega fogo em São Vicente também com esse acontecimento, né? Realmente, né? Ninguém esperava por isso agora. Sim. Porém, o trabalho que está sendo feito pelo governo Pedro Gouveia é um trabalho excepcional, né? Foi transformado uma cidade do que nós pegamos de um lixo, agora que nós estamos com a cidade limpa e em obras, né? Então, acho que o trabalho que ele fez, acho que reconhece mais do que realmente esse feito que aconteceu ontem. Né? Vamos esperar aí. O caminho jurídico não tem como outro, não tem outro caminho, não adianta falar, né? O caminho é jurídico, o único caminho, né, Matheus? O único caminho. Muitas vezes, quando tem uma urgência aí, porque dia 31 de outubro é o prazo fatal, né, para concorrer, então é capaz, é bem possível que se consiga aí uma liminar e fique subjúdice essa questão para se resolver depois, né? Isso movimenta muito a cidade, não tem como. Hoje já, né, a notícia, pessoal, nós estamos em campanha, né, se aproveita, se fala de tudo, então claro que vai se movimentar muito mais. Mas vamos tocando o nosso barco aqui e eles vão tocar lá, cada candidato vai tocar o seu e a gente vai acompanhar. Eu queria aproveitar aqui hoje, né, a presença do engenheiro civil Christian José Nogueira de Souza, para a gente falar de um assunto muito importante que também diz respeito à cidade de São Vicente, né? É um assunto que as pessoas comentam muito, que é a Ponte dos Barreiros. Você acompanhou um pouco essa obra aí, bastante? Sim, acompanhei um pouco e até bastante também, né? Depende do ponto de vista, porque, se foi político, se foi técnico. Não, né? Os dois, porque o que acontece é o seguinte, nós tivemos aí, e temos aí muita gente sendo... Quando a criança é bonita, o que aparece de pai é um negócio absurdo. Quando a criancinha é muito bonita, né, feinha, não é bem meu filho, não, aquela coisa toda. Mas a Rosana Vale, até fez, a deputada federal Rosana Vale, gravou aí um vídeo, né, explicando bem como é que foi esse dinheiro chegou até a cidade de São Vicente para que a ponte pudesse ser reparada, né, reformada. E também colocar aqui os pingos nos is. Realmente, quem tratou disso junto, né, ao presidente, e aí há que se colocar que veio dinheiro federal do Bolsonaro para fazer a ponte e com intermediação diretamente da Rosana Vale.
né? Tudo mais que se coloque aí, o governo do estado não participou, né? O João Dória não participou disso, porque ficou aquela disputa. A ponte não é estadual, a ponte é do município. Não, a ponte não é do município, a ponte é do estado. E enquanto ficava a briga, ficou fechada a ponte, né? E os moradores da área continental ficaram muito tempo, muitos meses aí, tendo que dar a volta ou por Cubatão ou pela Praia Grande para chegar até Santos. É um negócio absurdo, para chegar a São Vicente. Para chegar a São Vicente, não a Santos, chegar a São Vicente. Então, ao próprio município. Então, é uma coisa complicada. Então, vamos colocar bem claro aqui que esse dinheiro realmente não veio do governo do estado, é isso? Exatamente, o governo veio pelo federal, através da deputada Rosana Vale, sim, que fez essa conversa direto com o presidente. Me parece que houve uma tratativa com o irmão do presidente também, participou, ajudou bastante nisso. Sim, ele né? esteve presente até em São Vicente também. Isso. Então vamos colocar que a gente faz as críticas que tem que fazer ao governo Bolsonaro, ao presidente Bolsonaro, mas tem que colocar aqui também o que há de verdade. Então não vamos furtar de colocar a realidade. O dinheiro que veio para São Vicente veio do governo federal. Queria que você falasse sobre isso. Então, sim, nós tivemos uma infelicidade, né, de ter um problema com a ponte e ficou aquele jogo de empurra e nós falamos que aquela ponte realmente é uma ponte estadual, sempre foi, todo mundo sabia que era, porém houve a negativa do Estado dizendo que não era dele. E graças a essa intervenção da deputada Rosana Vale, houve uma tratativa com o presidente e ele se comoveu com a situação, porque não foi só os prejuízos econômicos, os psicológicos também, né, as pessoas tinham que descer e andar a pé, 2 quilômetros de ponte, senhoras idosas, tudo mais, ou dar uma volta de mais, aumentando o percurso de quase 20 quilômetros para poder trabalhar com suas mercadorias. Então, os prejuízos foram incalculáveis para São Vicente. Então, nesse momento que houve essa tratativa, foi um benefício que veio do governo federal. Agora, a ponte foi entregue à população agora, parte da ponte, é isso? Eu queria que você explicasse. Não foi feita toda a reforma necessária ainda. O dinheiro não veio todo, me parece, né? Não. É por parte isso. É por parte. Por quê? Foi feito Aí o nosso colega pode falar um pouquinho melhor sobre essa parte jurídica, porém, o juiz ele determinou que a ponte seria interditada. Inicialmente seria parcial, mas depois foi total. Então, para que a gente revertesse essa decisão judicial, foi colocado pelo juiz que fosse feito reparos preliminares, que foi investido acho que quase 6 milhões de reais em investimentos em alguns pilares que estavam mais críticos. Então, hoje a ponte ela tem uma circulação, mas ainda ela tem certos limites. E agora já estamos licitando a segunda fase. Quase, se eu não me engano, 50 milhões ainda, e aí sim vai ser a reforma completa da ponte. O problema ali foi que alguns pilares da ponte estavam deteriorados, quer dizer, ferro à mostra, essa coisa toda, e a ponte na iminência realmente de desabar, né? A coisa estava feia. Agora, foi feito só esses pilares, parte deles, ou falta muito ainda para fazer? Digamos que o que foi feito foi para deixar a ponte em condições de trânsito. Trânsito leve. Trânsito leve. Porém, a vida útil dela ainda fica prejudicada. Então, é necessário que seja feita uma intervenção muito mais séria, muito maior, para que isso aí deixe a gente... Não foram todos os pilares que foram recuperados? Não, acho que, se não me engano, foram 50 pilares. 50 pilares. Isso. Me parece que chega a 200 e poucos pilares, é isso, né? Exatamente. E eles todos serão recuperados ou não? Todos serão. Todos serão intervenções, todos eles. Tanto a parte acima da água como o submerso também. É porque a coisa é meio complicada, né, Matheus? Porque ali fica... Para você, quando você vai fazer uma pilastra, qualquer coisa, e o engenheiro civil está aqui do meu lado para me falar, quando você não está na água, me parece que a coisa é muito mais fácil. Agora, dentro da água... Acho que também o poder público demorou para reagir, né? Apesar de não ser culpa desse governo, porque isso já vem, né, de outros governos. O poder público demorou muito para agir e quando precisou de ajuda do Estado, o Estado negou a ajuda, o que é também lamentável por uma questão, política. Né? Deixando a população de São Vicente, a sociedade à margem, enfim, não pensou no povo, mas apenas politicamente, o que é lamentável, tendo que vir aí uma intervenção do governo federal. Mas acho que ninguém melhor do que o engenheiro Christian para trazer isso, né, pelo que a gente acompanha pela imprensa, pelos jornais, é de que a ponte ela foi retomada para trânsito leve, né? Ainda precisa dessa segunda fase para poder ser liberada para um trânsito mais pesado de caminhões, né, e etc.
É isso, né? A história daquela ponte lá, só para passar para o Christian aqui, é mais ou menos assim. Quando ela foi feita, e eu não me lembro mais o ano que ela começou, né? Mas ela, em 93, né, eu tive a felicidade, em 92, de me eleger vereador na cidade de São Vicente, e assumi, juntamente naquela época, com o prefeito Luca, do PT, vocês se lembram disso. A ponte, ela estava pronta, só que não existiam acessos, nem do lado continental, nem do lado da cidade, da ilha. Era só o tabuleiro. Era aquela coisa que a gente vê às vezes no Nordeste. O cara faz um viaduto, uma ponte que leva nada a lugar nenhum. Conhece? Então, nada a lugar nenhum. Duas. E quando nós chegamos e tomamos posse, uma das primeiras coisas que nós fizemos foi o seguinte: mas essa ponte, temos que inaugurar essa ponte aí, gente, que é isso? Essa ponte estava pronta há muito tempo. Me parece que ela estava pronta desde 88, e eu estou falando aqui em 92. No mínimo 4 anos, a ponte ficou lá. Eu acho que foi isso. Se eu estiver enganado, meus amigos aí podem me corrigir, por favor, né? Até nos ajudam aqui. Mas eu acho que ela ficou 4 anos nesse nada a lugar nenhum. E aí foram feitos os acessos, prefeito Luca, né? E a ponte começou. Você se lembra disso? Você já estava lá? Não, ainda não. Eu estava trabalhando para o estado de São Paulo nessa época, mas realmente é loucura, começa aí né? a coisa da ponte. Começa aí. Você vê o descaso, né? Que era dos governos. E do governo estadual na época. Mas essa ponte é importantíssima para a Muito, cidade de São Vicente. É importantíssima, é parte econômica da cidade e é muito impactada por ela. Muito impactada. Apesar de ser, o pessoal fala, olha, mas é importante essa ponte. Gente, a área continental hoje conta com mais de 100 mil moradores. Eu arriscaria falar em uns 120, 130 mil. 150 mil. 150 mil? É importante. Olha a importância de... 150 mil é uma cidade grande do estado de São Paulo. Quando você pega uma cidade do interior que tem 150 mil habitantes, é uma cidade de porte grande, né? A gente fala médio, mas se você computar com o resto do país, é grande, 150 mil habitantes. É o que tem na área continental. E essas pessoas estavam dando a volta. E essa ponte foi fundamental para o desenvolvimento da área continental. Eu posso falar porque nessa época eu era estudante de jornalismo, fui fazer matérias na área continental de São Vicente para o nosso jornal Laboratório. E na prática a gente tinha lá, eram verdadeiros acampamentos, não eram bairros, eram acampamentos, eram loteamentos ali, que as pessoas praticamente entregues à própria sorte. E a partir do momento que foram feitos os acessos aí, que existia apenas o tabuleiro, como você bem falou, nada a lugar algum. A partir do momento que foram feitos os acessos aí devidamente, os bairros realmente se desenvolveram. Sim. Vila Ponte Nova, o Jardim Rio Branco. Principalmente o Jardim Rio Branco. Ganhou um grande impulso. Parque das Bandeiras e outros bairros também acabaram surgindo ali, e não só de moradores, mas também com um comércio. Tem um comércio local ali, para quem não conhece, a área continental, tem um comércio local muito pujante ali e muita perspectiva de crescimento. E aquela área ali, ela também está propícia para receber empresas. Eu acho que o próximo prefeito, independente de quem quer que seja, ele tem que olhar atentamente, com muito cuidado, para criar condições para a instalação de empresas ali, para promover não só aquela área da região, da cidade ali, para oferecer emprego e renda para aqueles moradores, mas para a cidade de modo geral, porque vai gerar muito tributo. O Christian pode falar mais aí. Na época em que não tinha a ponte, o Rio Branco, o Quarentenário, não existia, gente. Era terra, você não conseguia andar por ali. Nada daquilo que existe hoje, o desenvolvimento. Hoje o Rio Branco talvez seja o bairro mais valorizado da área continental. Sim, né? É o principal bairro lá. Principal bairro da área continental. Você comprava, alguns anos atrás, um lote ali na Avenida Central, ali na Avenida do Rio Branco ali, né? Principal do Rio Branco, por R$5 mil, R$3 mil, alguns anos atrás. Hoje, a valorização daqueles imóveis, daqueles terrenos do Jardim Rio Branco, é espetacular. Isso tudo por causa da ponte, por causa do desenvolvimento. E quando você tira isso, né, essa não é facilidade, essa necessidade das pessoas virem para o centro da cidade, quando elas têm que ir para um outro município, que seja Praia Grande ou Cubatão, para vir à sua própria cidade, aí acaba com tudo, né? Nós estamos agora investindo lá na área continental 6 milhões só em pavimentação. São 12 ruas que estão sendo pavimentadas naquela região,
Fora outras intervenções que existem também, que temos uns projetos também que a Sabesp está fazendo agora, de onda limpa, qual também nos auxilia, porque quando eles fazem a obra, eles pavimentam também depois, está deixando a cidade em ordem. Nós duplicamos a Avenida Quarentenária, né, que ela deu acesso ao Rio Branco e hoje ela está duplicada. Entendeu? Então as pessoas estão sentindo os benefícios desses avanços. Nossa. Bom, a gente espera que realmente a ponte seja toda ela reconstruída e reformada, né? Reconstruída na sua plenitude e que não comece lá, porque o que também rebentou com aquela ponte foi os caminhões, as carretas com 3 eixos passando ali sem controle de peso. E eu acho que isso não vai acontecer mais, né, Cristian? A partir do momento... Não, agora temos o controle, tanto de câmeras quanto da polícia também. Né? Eu acho que isso é mudar. Rapidamente, para mim, Altair, a gente tem que reconhecer e elogiar o presidente Jair Bolsonaro. Aqui a gente bate bastante. Bate bastante. Ele merece, né? Mas tem que reconhecer e elogiar o presidente Jair Bolsonaro pela iniciativa de viabilizar. E a deputada Rosana Vale, que fez essa intermediação, exatamente, né? A deputada também, que foi muito empenhada, recorreu a quem de direito para viabilizar essa obra, elogiar o presidente Jair Bolsonaro por essa obra e também solicitar um empenho igual para viabilizar a ligação seca entre Santos e Guarujá, que é mais uma sonhada urbana, esse túnel submerso, que é um projeto muito importante, que vai resolver um problema histórico na região. Quando você puder, você me consegue aí qual foi o primeiro projeto, o ano do primeiro projeto desse túnel ou dessa ponte aí. Eu acho que você vai se assustar com ele. Todas as terças e quintas-feiras, nós teremos aqui pela TV Santa Cecília debates com os candidatos das principais cidades, com todas as cidades da região metropolitana. E nesta terça-feira, dia 20, nós teremos hoje o debate dos candidatos à prefeitura da cidade de Mongaguá. Vamos para o nosso intervalo e a gente volta em seguida. Bem, estamos de volta aqui com Ponto de Vista pela TV Santa Cecília nesta terça-feira, hoje dia 20. E olha, né? Hoje, lembrando que nós teremos aqui o debate né, com os candidatos de Mongaguá e toda terça-feira. Estarão toda terça e toda quinta-feira. Já na próxima quinta agora, Cubatão, né? Então aí todas as cidades da região estarão sendo prestigiadas aqui, até por causa da grande audiência da TV Santa Cecília em toda a região metropolitana da Baixada Santista. Não poderíamos ficar de fora. Mais uma vez, um abraço aí, parabéns à equipe de jornalismo e da TV Santa Cecília por realizar esses debates tão importantes para a nossa democracia. Falando em democracia, vamos falar aqui um pouquinho do Senado e do senador da cueca. Ficou conhecido assim agora. E ele disse que está sofrendo alguns problemas agora, problemas seríssimos, porque todo mundo pegando no pé dele, vai ficar conhecido como o senador com dinheiro na cueca. Mas o cara procurou isso, né? Quer dizer, fez um negócio, uma barbaridade, né? De esconder 30 mil reais, 33 mil reais, acho, que foram encontrados com ele na cueca. É um negócio absurdo, parece que a gente já viveu isso aí, nós já vivemos isso com... foi o irmão, né, o diretor, irmão do ex-deputado, do Genuíno, irmão do Genuíno, que foi pego com dinheiro na cueca, lembram disso? Há muitos anos atrás. E isso nunca mais vai acontecer, isso é tipo de coisa que passou, ninguém vai cometer uma barbaridade, uma bobagem dessa, não é que cometeu outra vez? E o cara estava na casa dele, a Polícia Federal foi lá, ele esconder 30... Ô, Matheus, deixa eu te perguntar uma coisa, a burrice é muito grande nesse momento, né? Porque se o cara deixa ali os 30 mil reais, 33 mil reais em dinheiro, pode até a Polícia Federal querer saber, mas por que esse dinheiro todo aqui? Mas esse dinheiro é meu, eu guardei, estava aí... Agora, escondeu na cueca, aí já dá a impressão de que tem coisa errada, né? Exatamente, Altair. Não é um dinheiro tão, assim... Absurdamente grande, né? Absurdamente grande para um senador da República, que sim, também ganha acho mais isso. do que isso, também, muito mais do que isso mensalmente. Também acho isso. Né? Com os benefícios, etc., pode colocar o dobro disso, pelo menos, todo mês ele ganha. Então, não é nenhum valor absurdo. Foi exatamente o que você disse. Se ele tivesse... deixado onde tinha que deixar, no cofre, na gaveta, onde quer que seja. Poderia ter sido apreendido? Poderia. Mas ele tem 1000 motivos para justificar aquele dinheiro. Deve ter rastro no imposto de renda, deve ter uma Passava despercebido, Passava despercebido, ou
O dinheiro poderia ser apreendido, virar notícia, mas ele teria como justificar. Mas a notícia seria muito pequena, exatamente. quase nada. Quase nada. Agora, realmente, quando a pessoa esconde e não quer que o dinheiro seja encontrado, né, esconde dessa maneira, aí já não tem mais dúvida, né? A dúvida que deve prevalecer em torno, a dúvida razoável de inocência que deve prevalecer, ela vai por água abaixo pela atitude do próprio agente que esconde daquela forma o dinheiro, né? Não tem motivação para esconder aquele dinheiro, senão, né, que seja um dinheiro ilícito. Mas é claro, ele tem as suas chances de defesa, tem um contraditório, né? E oportunamente ele vai e deve aí apresentar a sua justificativa. Acho que, aliás, já apresentou, né? Teria para apresentar. Mas ele não justifica só porque escondeu. Né? Eu gostaria que você entrasse no mérito do Barroso ter pedido aí o afastamento do senador e se isso é ou não é a interferência de um poder no outro. Poderia o Barroso realmente agir dessa forma, de pedir o afastamento do senador, ou ele interferiu em outro poder? Agora mudou a coisa, que o senador, no dia de hoje, ele pediu aí o afastamento por 120 dias, né? Se pedisse por 121 dias, um dia a mais, o suplente assumiria. E o suplente do senador é o filho dele. Então, é uma jogada até razoável, ele não pediu por 121 dias, até para não expor o filho dele, é uma jogada muito bem feita, deixa quieto, vai ficar vago no Senado essa cadeira, mas eu queria que você falasse para a gente, houve interferência, houve aí aquela coisa do, olha, você está legislando, você está se metendo onde não deve, está interferindo no outro poder, ou não? Sim, o Supremo anda muito mal, né? Não veja bem, não é concordar ou discordar da lei. É a lei. É a lei, exatamente. A Constituição permite esse afastamento somente pelos pares do Senado. Né? Então, concorde ou não com a Constituição, ela deve ser respeitada especialmente pelo guardião dela, que é o Supremo Tribunal Federal. Não é? Então, não é o fato de eu particularmente não concordo. Mas eu também não posso concordar com a decisão de um magistrado que tem por obrigação guardar a Constituição, que jurou guardar a Constituição, simplesmente rasgá-la, como tem feito o Supremo Tribunal Federal a todo instante, a todo momento. Não cabe ao Supremo Tribunal Federal legislar, tá? Mesmo que não concorde com a lei. Agora, interessante é o seguinte aí, se também o Barroso ou o Supremo Tribunal Federal não tivesse tomado essa decisão, será que o Senado teria afastado? Porque até agora não afastou o senador. Ele pediu para ser afastado, ele pediu para se afastar, ele pediu, entendeu? Então fica assim, eu também não concordo com isso, mas de qualquer forma eu acho que não deve, que cada poder tem que legislar, é o Congresso, né? Aplicar a lei e julgar é o Supremo, e fazer aí o dia a dia, né, é o Executivo. Quer dizer, cada um na sua. O Senado provavelmente não teria afastado. Essa é a realidade, por isso que o ministro o fez. Mas não é por aí. Né? Se nós não nos conformamos com a atitude dos senadores, cabe ao povo mudar isso através do voto. Você tem razão nisso, né? Não tenha dúvida. E votar em senador, em deputado, em vereador. Ter mais cuidado no voto, né? Que traga soluções para essas medidas, para essas questões legais. Né? Então, cabe ao próprio povo mudar através das urnas, né? Com uma ideologia diferente, de pessoas novas que possam modificar essa estrutura que existe aí. Que existe. Né? Ô, Cristian, não dá para... Realmente, o Matheus tem... Cada um na sua, né? Se a gente for misturar aqui as coisas, vai ficar ruim, né? Vira ativismo judicial. Vira ativismo, realmente. Daí mais eu sendo engenheiro, opinando sobre isso. Mas realmente o histórico que nós estamos tendo ultimamente do Supremo está bem difícil, né? A gente poder aceitar isso, até como cidadão. Né? Não como profissional, mas como cidadão. É muito difícil, né? Essa decisão que eles tiveram com relação ao afastamento
Acho que foi mais uma decisão política do que... É um órgão político também. O STF é um órgão político, não tenha dúvida disso. Ô, Marcos, você tem alguma coisa Temos nesse duas sentido? participações aqui. Primeiro, o Lupércio Gastaldello, ele diz o seguinte: querem ver outros com dinheiro na cueca? Vão até a feirinha da madrugada no Brás. Vários compradores usam o mesmo lugar para preservar o seu dinheiro e não são políticos. Mas aí eu acho que é uma diferença. Mas é para não ser assaltado, viu, Lupércio? Lupércio é o seguinte, aí o cara está com medo. É diferente. Né? E aquele dinheirinho suado que ele vai lá, e hoje teve lá, eu vi também hoje, estão fazendo uma batida lá no Brás hoje, violenta contra os ambulantes, né? E aí eu pergunto, você acha que o cara é ambulante porque ele quer ser ambulante? Porque ele não tem outra coisa para fazer. Mas esses caras que estão lá com dinheiro na cueca, é para comprar aquela roupinha, comprar aquele negocinho, para revender, para livrar o pão nosso de cada dia. É melhor assim do que roubar. Pode ter certeza disso. Volta e meia a gente vê na televisão aí imagens de quadrilhas que se organizam ali para fazer emboscada. Porque ali tem muito dinheiro. Ali tem muito dinheiro. Vem ônibus de todo o Brasil. Do Brasil inteiro. Do Brasil inteiro. Todos os dias. E todo mundo com dinheiro, porque... É dinheiro vivo, né? A maioria é dinheiro vivo. Mas isso é legítima defesa do próprio recurso, né? Porque é bem diferente do senador, né? Não está escondendo um dinheiro ilícito. Não, guardando as dinheiro proporções, né? Eles guardaram no cofre. Guardaram no cofre. Uns senador cofrinhos, também, né? outros mais, os cofres mais avantajados, mas são cofres. Agora... O Uriel Vilas Boas pergunta justamente isso aí. De onde vem o dinheiro duplamente sujo? Do cofre. Mas veja só, quando a gente fala, e eu falei hoje aqui, agora, sobre essa batida, né, dessa fiscalização que a Prefeitura de São Paulo, o governo está fazendo no Brás e vai fazer até o final do ano, sempre, todo ano é assim, e pega-se o ambulante. Aí eu pergunto, né, realmente o ambulante ali, tem o cara que tem a loja, ele fica na rua vendendo, prejudica aquele cara da loja ali? Pode até prejudicar, até acho que, né, movimentação, muita gente na calçada. Mas, gente, o que nós temos de desempregado no Brasil, quando se fala em 14 milhões de pessoas desempregadas, esse realmente não é o número verdadeiro. Não é o número verdadeiro. As pessoas estão aí vendendo balinha, as pessoas estão vendendo água. A gente vê muito isso. São Vicente, eu tenho topado com isso o tempo todo nas ruas, não é? E as pessoas precisam movimentar um pouco, fazer dinheiro para levar para casa. Não é necessidade, não tem jeito. Em Santos temos também... Todo lugar nós temos aí um ambulante. Em São Paulo, muito mais ainda. O cara é ambulante porque ele não tem outra coisa para fazer. Porque se ele tivesse, não ia ficar. Não é fácil ficar num cruzamento o dia todo vendendo água, vendendo bala, vendendo pano de chão, 6 por 10. É melhor vender alguma coisa do que pedir ou roubar. Ou roubar, né? Até melhor do que pedir, está trabalhando. Claro que a gente acha que o comerciante paga um monte de... Eu entendo isso. Eu entendo o lado do comerciante que está nos vendo aí agora, que ele realmente paga impostos, paga água, luz, empregado, né? Aluguel do seu imóvel. Mas, gente, essas pessoas têm que viver, têm que comer, a família tem que comer. Como é que faz? É uma realidade, a gente tem que começar a ver esse tipo de coisa, e ainda mais depois da pandemia. Quantos empregos, né? Quantas pessoas não perderam emprego? Exatamente. Nós temos aí uma fila de desempregado, quando fala em 14 milhões, eu dobro isso. E continuam perdendo todo mês. E eu continuo, eu estou achando que no mínimo nós temos 28 milhões. Quando fala em 14, eu dobro. 28 milhões no mínimo, porque o desespero é muito grande. Então, eu fico muito com o coração apertado quando eu vejo que há uma batida como essa e entendo que o poder público tem, né, que às vezes seguir a lei não é muito fácil, né? Não é? Às vezes corta o coração, né, Cristian? É pesada, você tem que fechar um comércio por causa de uma situação de pandemia, tudo mais, você sabendo que depois disso vai ter um reflexo, nós tivemos uma queda de 40% da arrecadação, nós tivemos comércios fechados mesmo depois da pandemia, vão abrir, mas eles não abriram porque não tinham mais condições, né? Fecharam mesmo, fecharam e não vão abrir mais. Isso impactou muito, né? Esse número de comércios que o Cristian se refere aqui, ele está falando especificamente da cidade de São Vicente, Sim. mas você pode colocar isso para toda a região.
de pessoas que fecharam o comércio naquele momento de pandemia para abrir depois. E quase... Muitos não abriram. Muitos vão abrir. Nós temos aí. Fábricas, indústrias, não estamos falando só de lojas, não. Estamos falando de grandes também. Outros abriram e fecharam. Muito complicado. É um momento que a gente vive aí. Então, por isso que eu, quando fala no ambulante, né, eu tenho aí minhas reservas. Tem muita gente que fala, ambulante só atrapalha, no meio da rua, o comerciante lá que paga o aluguel. Eu entendo isso, é verdadeiro, não é mentira, não é? Não estão exagerando. Mas o que você vai fazer? Se você colocar todas essas pessoas, e hoje são centenas de milhares de pessoas, hoje se você pegar uma cidade, eu vou dar exemplo aqui como São Vicente, que o Christian está aqui, nós temos milhares de pessoas hoje se virando como ambulante. Não é? Sim, só você Algumas centenas. Nossas ruas do centro lá tem centenas. Não sim. é? E é bem forte o comércio. E quando não estão no centro, eles estão em outros locais vendendo água, pano de chão, se virando pela qualquer periferia da cidade. Não tem jeito, gente, a necessidade. Agora, está aqui o advogado criminalista. Muito melhor defender um cara desse do que defender um cara que foi roubar, né? Porque não tinha o que fazer, né? Vai fazer o quê? Aí você não tem defesa. Você vai falar, o cara roubou, mas estava com fome, por que não foi vender alguma coisa? Vai vender, a prefeitura vai lá e toma tudo dele, dá uma dó danada. Vamos fazer um intervalo? Vamos para o intervalo e a gente volta já com o ponto de vista desta terça-feira, 20 do mês de outubro já. De volta aqui com o ponto de vista desta terça-feira. E a gente lembrava aqui, eu lembrava aqui com o meu querido amigo que está passando por aqui hoje, nos visitando, o Edgar Boturão, que está afastado, né, pela lei eleitoral, que não permite que aqueles que disputam a eleição possam continuar apresentando programas de rádio e nem televisão. Então, o Edgar está afastado, então logo passe as eleições, o Edgar Boturão estará de volta, ok? E ele me lembrava aqui, eu falava agora que nós vamos comentar um pouquinho aqui sobre o Senado, falamos do Senado, vamos falar da sabatina do Cássio com K, não é? E eu lembrava aqui que eu vi uma entrevista hoje da senadora Rosana, Rosana, né? Simone Tebet. E lembrava, olha, ela é Tebet, ela é filha daquele antigo senador, mas não lembrava o senador, só Tebet. Rames Tebet, o Edgar me colocou, Rames Tebet. Essa moça, essa senhora é de uma olha, primeiro de uma humildade, que ela é muito humilde, né? Muito carinhosa com as pessoas, com a imprensa, o modo dela falar, você vê que é uma pessoa muito gente boa, muito legal. Mas é realmente na cola do pai. O que foi o Rames Tebet no Senado, um senador atuante, um senador que foi relator de muitas matérias importantes, e a filha agora, a Simone Tebet, está no mesmo caminho. E ela vai ter aí, me parece que ela preside, né, a comissão e que vai aí fazer a sabatina do Cássio com K, que começa amanhã, Matheus, é isso? É isso, amanhã parece que o Senado vai sabatinar o novo indicado pelo presidente da República ao Supremo Tribunal Federal, né, o desembargador federal Cássio Nunes. E aqui eu vou na esteira do meu amigo Marco Santana, que agora há pouco elogiou o Bolsonaro. Esse programa vai ser de elogios ao Bolsonaro. É mesmo? Vamos lá então, esse programa. Olha, hoje. Na verdade, não é um elogio. Na verdade, eu quero fazer aqui Hoje está muito de direita isso aqui, viu? Eu quero fazer uma retratação Vamos aqui, lá. porque há alguns programas, alguns meses atrás, nós comentávamos sobre as indicações do Supremo, aqui nesse programa, né? E o que se lamentava na época era que o presidente escolheria não alguém com notório saber jurídico, nem conduta ilibada, mas que escolheria alguém terrivelmente evangélico. Mas foi ele que disse isso também, né? Foi ele que disse. Foi ele que disse. Ou que fosse amigo de bar, amigo de copo. E aí que eu Ele deu essas duas opções. E nós aqui criticamos o presidente, mas foi ele que disse, você falou bem também. Foi ele que disse. Criticamos o presidente, críticas justas, porque não se escolhe um ministro com esses critérios. Os critérios para escolher o ministro não é que seja terrivelmente evangélico e nem que seja amigo de copo. Os critérios são conduta ilibada e notório saber jurídico. E me parece que ele deixou de lado essas questões, deixou de lado essa escolha de um terrivelmente evangélico e de um amigo de copo e passou a escolher uma pessoa que eu não conheço pessoalmente, mas o que se tem são boas referências do desembargador Cássio Nunes, me parece que é muito preparado,
tecnicamente, juridicamente, tem notório saber jurídico e nos parece que tem também conduta ilibada. Então, dentre as escolhas, eu acho que o presidente aí, e a gente só vai saber quando ele assumir, né? Quando o ministro assumir, mas me parece que foi uma boa escolha. Bom, essa escolha do Cássio, e a gente brinca, Cássio, porque é com K mesmo, né? Cássio com K já pegou isso. Ela é bastante importante porque saiu daquela coisa do terrivelmente evangélico, do amigo de copo, saiu disso e vai para o realmente saber jurídico, né? Isso, saber jurídico e conduta ilibada. Né? Conduta ilibada, e isso é o mais importante nesse momento. Pois não, Marcos, alguma coisa? Eu acho que nesse critério de escolha do ministro Supremo, deveria se aproveitar essa oportunidade para discutir os critérios, né? Eu acho que uma coisa, primeiro, essa indicação do chefe do Poder Executivo, não só o Jair Bolsonaro, todos os demais anteriores, o Michel Temer... A maneira de se escolher não deveria ser essa, é isso? Eu também acho. A ponto de dar margem a se adotar esses critérios que o Matheus muito bem elencou, né? Um colega de birita ou uma pessoa que é muito mais simpática à sua religião particular. Quando, na verdade, a gente tem que definir, quem tem que definir, é um especialista em interpretar a Constituição, deveria ser do próprio corpo jurídico, né? Existe até uma proposta de que a OAB indicaria, o presidente escolheria a partir de uma lista tríplice. Um nome seria indicado pela OAB, outro o próprio Supremo Tribunal Federal e outra a Procuradoria-Geral da República indicaria outro nome. Dentre esses três nomes aí, o presidente, sim, definiria quem seria o nome a ser sabatinado pelo Senado. E eu acho que outra coisa que a gente tem que pensar também, refletir, é sobre essa longevidade vamos dizer assim, mandato não mandato, mas da carreira da vida do ministro, né? Porque é um cargo praticamente vitalício, né? Apesar de ter... Agora até os 70 anos, né? Até os 70 agora. Mas eu acho que ainda assim deveria se estabelecer uma idade mínima, 50 anos, e um prazo máximo para o ministro ocupar o cargo, né? Para poder até mesmo uma rotatividade maior aí. Oxigenar o tribunal, né? Eu acho que é um momento para a gente discutir essas mudanças, mas não para entrar em vigência nos nomes indicados por Jair Bolsonaro. Ele tem direito a um, mais um outro, acho que o ano que vem. Mas para passar a valer a partir do próximo presidente da República. Eu também sou da opinião, né? Isso é uma opinião, eu vou passar ao Matheus aqui e também ao Christian para eles dar uma opinião. Eu sou da opinião de que não deveria ser o presidente da República que escolhesse. Não deveria. Até porque, como é que você faz depois? Fica difícil, né? Você acreditar que se o cara que indicou aquele mesmo ministro lá o liberou de alguma coisa, fica a suspensão no ar. E não deveria ser dessa forma. Mas se é dessa forma, pelo menos seguir a lista tríplice aí. O que você pensa sobre isso? Muda? Poderia mudar? Não, eu acho que a forma de escolha, nos países democráticos, a forma de escolha é a mesma. É a mesma? Sempre pela presidência da República. Mas realmente tem essa questão, né? Acaba sendo uma nomeação muitas vezes política. No entanto, existe uma outra garantia, isso é uma garantia do magistrado, do juiz, nesse caso do ministro Supremo, de independência, né? Ele não tem qualquer... Sim. Deve qualquer favor. Não deve qualquer favor, ele não tem qualquer vinculação. Compromisso, nada. O presidente, depois que nomeia, não pode mais fazer absolutamente nada contra aquela nomeação. Não tem como nomear e depois destituir. Né? Ele tem a garantia de que ele vai ficar lá, independente do que ocorra, independente da forma como ele decida. Então, até percebe-se que isso é um alvo de crítica há muitos anos e tem sentido essa crítica. Essa discussão tem sentido porque realmente, se o presidente escolhe, pode ser uma questão política. Mas na maioria dos casos, os ministros acabam depois assumindo tendo uma postura diferente. Não, nós tivemos diferente daquela que se esperava. Nós tivemos já isso. Até por conta da investidura do cargo, né? Agora, o que eu acho que o Marco tem muita razão é essa perpetuidade no Supremo. Isso faz muito mal. O ministro Celso de Mello, se não me engano, ficou 38 anos no Supremo Tribunal Federal. Dias Toffoli vai ficar mais de 40. Dias Toffoli vai ficar mais de 40. Alexandre de Moraes, vai... que são os mais novos, né?
vai ficar também mais de 40 anos no Supremo. Quer dizer, eu acho que isso é inadmissível. Tinha que ser mandato de 8 anos, talvez. Cristian, o que você pensa 4 ou 8. 8 anos. Tá Olha, bom tamanho. se houver um notório saber, como o colega já falou, e não for o amigo do boteco, Também. né, eu acho que sim, deve ser uma extensão um pouco maior, sim, o mandato deles. Porque ele tem tempo suficiente para poder desenvolver projetos, né, e poder elaborar algo melhor para o país. Não na forma como estão sendo feito hoje. Hoje está firme. Porque, independente das opiniões, tudo, né, de políticas, acho que o que eles estão fazendo com o Brasil não está sendo da melhor forma possível, né? O que deveríamos esperar no Supremo. O que queríamos, né? A televisão fez muito mal para o Supremo. Tem o Supremo antes da TV e o Supremo depois da TV. Virou meio que show, né? Exatamente. Esse é um problema. Mas eu acho que se você tem, assim, uma indicação com notório saber, eu acho que deixa eles trabalharem. Isso é o principal, né? Deixa eles trabalharem tranquilamente. E, infelizmente, parece que nem sempre foi assim. Tá, eu tenho aqui para você, Cristian, uma participação aqui que diz o seguinte: Marcos Prieto, lá de São Vicente, engenheiro também, advogado, Marcos Prieto, ele diz o seguinte: a licitação para a recuperação estrutural da Ponte dos Barreiros, ela está suspensa pelo TSE. É isso? TCE. O Tribunal de Governo. Eu não falei TSE, né? TCE, desculpa. Eu não participo da parte da Secretaria do Governo, ao qual faz as licitações. Eu sei que já foi feito, porque nos projetos nossos já chegaram, já fiz a avaliação dos projetos, nós encaminhamos tecnicamente para eles. Agora, se está suspenso ou não tenho essa informação. Deve ser por algum motivo técnico isso, né? Bem provável que possa ser, sim, porque nós temos a situação da ponte lateral, né? Então, estou com um pouco medo da ponte lateral. Mas a ponte lateral ela é independente dessa ponte rodoviária. Isso que a gente quer. A ponte lateral, ela está comprometida ou não? Totalmente. Totalmente está também? Suspensa há muitos anos. Que coisa. Está suspensa há muitos anos. Eu achei que ela estaria salva. Né? Não está salva. Não. A via férrea, né? A via férrea. A via férrea e a via rodoviária. Isso. A via rodoviária nós estamos cuidando, estamos trabalhando em cima dela graças a esses investimentos do governo federal. A outra via ferroviária, não temos intervenção nenhuma, nem pretendemos ter. Tá certo. Eu só vou aqui registrar aqui o Firmino, o Jorge Firmino, ele mandou para a gente aqui a escravidão moderna, né? E é um entregador de bicicleta que hoje nós temos aí nas ruas da cidade entregando aí tudo que pode, né? Principalmente refeições, lanches, aquela coisa toda. E ele coloca que a escravidão moderna é o seguinte, que o entregador, ele aluga a bicicleta para trabalhar, ele é empregado da empresa, ele não é empregado da empresa de entrega, ele não é empregado de quem faz a encomenda, ele não é empregado do restaurante que manda ele entregar a comida, ele não tem férias, ele não tem folga no fim de semana também, ele não tem plano de saúde, ele não vai se aposentar porque também não é empregado de ninguém. Quer dizer, realmente a gente tem hoje, depara pelas ruas aí com tanto entregador de bicicleta, é uma realidade. Esse pessoal não é empregado de ninguém, realmente estão sozinhos aí. E a gente está falando aqui de um ambulante. E se a gente for abrindo as coisas aqui, né, que essa aqui é uma sacada do Jorge Firmino, com esse pessoal. Realmente nós temos muita gente aí que está nessas condições e a gente acha que... E Uber? Uber também, né? Uber também. Não é empregado de ninguém, né? Uber também. Olha, a Justiça bloqueia bens de João Dória por ação de improbidade administrativa. Notícia que sai agora, no final do programa. No final do programa eu recebo essa notícia aqui, da improbidade administrativa aqui, que faz a Justiça bloquear os bens do governador João Dória. Foi o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, não é, que bloqueou bens do governador João Dória por causa de uma ação civil por improbidade administrativa. A coisa vai se complicar também, né? Está se complicando para todo mundo aí. O João Dória, até agora estava tudo tranquilo no governo do Estado de São Paulo. Me parece que agora começa a ter esse tipo de coisa. Eu estou em cima da hora para encerrar o programa de hoje. Muito obrigado, Matheus Cury, mais uma vez pela sua participação no programa. Eu que agradeço, Altair, é um prazer estar aqui novamente. Um abraço no Cristian e ao Marcos Santana. Obrigado. Cristian José Nogueira de Souza, agora não errei o nome, engenheiro civil. Muito obrigado pela sua presença aqui também, viu, Cristian? Muito Falando obrigado da Ponte dos Barreiros, muito importante.
É realmente um ponto muito importante para nós. Mas obrigado pelo convite, obrigado aos nossos colegas aqui de mesa pela participação. Até a próxima vez. Marcos Santana, muito obrigado, boa tarde. Boa tarde, até amanhã. Boa tarde especial para todos. Amanhã a gente volta com mais um ponto de vista aqui pela TV Santa Cecília. Lembrando que hoje tem debate aqui, você não pode perder. A Prefeitura de Mongaguá, os candidatos estarão aqui debatendo na noite de hoje. Um grande abraço e até amanhã.